Bonjour todo mundo, vous allez bien? J'espero que vous avez passé um excelente weekend. Espero que vocês todos estejam bem e passaram um ótimo final de semana. Nós estamos no segundo dia da semana, na segunda-feira, e vamos trabalhar o verbo se réveiller, o verbo pronominal, o présent de l'indicatif, o primeiro grupo de verbos que finissent par ER. Então, vamos trabalhar mais uma vez o primeiro grupo dos verbos se réveiller. Se réveiller au présent de l'indicatif, à la forme affirmative. Au singulier, je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille. On se réveille. Mais uma vez, au singulier, je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille. On se réveille. Au pluriel, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Ok? Mais uma vez au pluriel, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Mais uma vez, todo, o singulier e pluriel, je me réveille, tu te réveilles. Il se réveille, elle se réveille. On se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille, à la forma afirmativa, au présent de l'indicatif. Os verbos pronominais, quando a ação do verbo é voltada para o próprio sujeito que a executa. Então, aqui cada um está executando a ação de acordar. Eu me acordo-me, tu acordas-te, né? Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, on se réveille. Nós acordamos-nos. Então, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Então, a ação do verbo é voltada para o sujeito que executa. Se réveiller au présent de l'indicatif à la forme négative. Non et pas, je me réveille pas. Tu ne te réveilles pas, il ne se réveille pas, elle ne se réveille pas, on ne se réveille pas. Mais uma vez, o singulier, je ne me réveille pas. Tu ne te réveilles pas. Il ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas. On ne se réveille pas. Ok? Então, essa é a forma da fonética para a conjugação do verbo se réveiller, acordar-se. Je ne me réveille pas. Tu ne te réveilles pas. Il ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas. On ne se réveille pas. À la forme négative, o singulier. Como eu expliquei, não e pas é como se fosse o nosso não duas vezes. À la forme négative, non et pas au pluriel. Nous ne nous réveillons pas, vous ne vous réveillez pas, il ne se réveille pas, elle ne se réveille pas. Lembrando que as últimas consoantes do terceiro sujeito, o pluriel il, ela não são pronunciadas. É como se fosse a mesma fonética do singulier. Nous ne nous réveillons pas, vous ne vous réveillez pas, il ne se réveille pas, elle ne se réveille. Então, vai falando pausadamente. Nous ne nous réveillons pas, vous ne vous réveillez pas, il ne se réveille pas, elle ne se réveille pas. E depois, em seguida, vocês falam rapidamente. Vai escrevendo conforme você vai falando na tua pronúncia, para que vocês possam estar gravando isso e depois vocês falam rapidamente e assim a fonética vai ser bem mais fluida, ok? Nous ne réveillons pas, vous ne vous réveillez pas, il ne se réveille pas, elle ne se réveille pas. À la forma interrogativa, o pronome reflexivo é na frente, seguida do verbo e logo seguida do sujeito do verbo e por último, ponto de interrogação. Me réveillais-je? Então, o je aqui é como se fosse I, ok? Me réveillais-je? Te réveilles-tu?
Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Se réveille-t-on? Perceber que eu coloquei um T no meio, na terceira pessoa do singulier. Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Se réveille-t-on? Então, aqui na interrogação, eu vou ter que colocar um T. Se no plural tem um T na terceira pessoa do plural, no singulier, à la forma interrogativa, vai ter um T, ok? Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Se réveille-t-on? Me réveillai-je? Te réveilles-tu? Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Se réveille-t-on? Então, é como se fosse tudo ligadinho. Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Se réveille-t-on? Como se fosse tudo ligado, ok? O pluriel, nous réveillons-nous? Vous réveillez-vous? Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Perceber que tem um T no finalzinho, na terceira pessoa do plural, então singulier na forma interrogativa, no meio vai ter que ter um T. Espaçado, ok? Nous réveillons-nous? Vous réveillez-vous? Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Então, aqui está na forma interrogativa. Tem muitas pessoas que falam, mas não é tão importante assim, porque quando você vai questionar alguém, você vai perguntar, acordar-te ela? Então, é a mesma coisa para o português e em francês. Nous nous réveillons-nous? Vous vous réveillez-vous? Se réveille-t-il? Se réveille-t-elle? Então, pessoal, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, o comentário de vocês. Eu desejo a todos uma excelente semana. Et on se dit à tout bientôt. Un gros bisou. All because I messed up.